Depois que eu terminei com ele, ele foi muito perceptivo. Diga-me exatamente o que aconteceu. Eu apenas entrei e ela estava deitada no chão do banheiro e havia sangue por toda parte. Sabemos que ele não vai voltar. Eu sei que ele não vai voltar. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Estamos todos na mesma. O que acontece quando o amor se torna tóxico, distorcido e se torna mortal? Nos 3 casos que você está prestes a ver, as vítimas pagaram um preço terrível porque alguém que elas costumavam amar simplesmente não conseguia deixar ir. Porque quando a obsessão e o ciúme se tornam extremos, eles podem se transformar em assassinato. Número 1, o assassinato de Anna Maria Wilson. Na noite de 11 de maio de 2022, a polícia de Austin, Texas, recebeu uma ligação aterrorizante. Austin 911. Me diga exatamente o que aconteceu. Minha amiga está hospedada aqui e eu acabei de entrar e ela está deitada no chão do banheiro e eu não sei o que aconteceu. Não consigo dizer o que aconteceu. Ela está acordada? Ela está inconsciente com sangue no rosto e na parte de trás da cabeça. Ela está respirando? Não. Certo. Vou te ensinar a realizar compressões torácicas. Conte em voz alta para acompanharmos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, 9, 10. Continue, Kim. Há muita ajuda chegando o mais rápido possível. Continue. Um policial pode chegar logo. Fique com ela e continue. Eu ouvi isso? Ok, isso é bom. Continue. Não a deixe só. Eles virão. Apenas siga em frente. Alton, por favor. É incrível. Eu não sei o que aconteceu. Eu apenas derrubei. Alguém entrou na casa de Caitlyn e atirou em sua amiga, Anna Maria Wilson. Imagine a dor que Caitlyn deve sentir por perder sua amiga para sempre e o trauma de ser a que a encontrou. Você pode falar com eles, tá bom? Tem alguém na minha casa? Ela não mora. Há uma cápsula de bala bem aqui ao lado do meu joelho direito. A outra bem aqui. Podemos chamar um espetáculo de horrores aqui, Sam? Não, vamos para o portão. Sim, por favor. Tudo bem, dê uma pausa por um segundo, amigão. Sim. Sim, eu tenho aqui, você sabe. Ninguém ouviu nenhum tiro ou nenhuma perda ou nada? Não. E é isso. É isso. Todos? Certo, temos que nos ver a partir daí. Os policiais tentam obter o máximo de informações possível. Qual é o nome dela? O nome dela é Mariah. Maria é o nome do meio dela. O primeiro nome dela é Ana. Então ela é de São Francisco? Ela é de Vermont, mas está morando em São Francisco. Ela veio te visitar? Sim, ela está Aqui para uma corrida de bicicleta neste fim de semana. Você sabe se ele está falando com alguém ou algum lugar? Não, você disse que não mora aqui. E ela era tipo, eu sou Frank Collins. Não acredito que minhas pernas são tão flexíveis. Eu saí com meus amigos, depois eu voltei. Exato, sua casa, isso é minha. Casa, ela está ficando comigo. Você viu uma arma ou algo parecido quando esteve aqui? Quando foi a última vez que você falou com ela? Quando foi a última vez que você falou com ela? Quando eu saí daqui às 5:30. Vocês são amigos? Você e ele são amigos? Ou quero dizer, tipo, conhecidos? Ah, não. Nós saberemos o que Perry dirige. Ciclista. Um ciclista? Sim. Nessa área. Ele mora em South Austin. Ela e Collins tiveram alguma discussão, você sabe? Eu não tenho ideia. Mas o único... Coisa que eu sei é que os policiais... Encontram imagens de vigilância da câmera e logo eles percebem que um veículo utilitário esportivo escuro estava rondando o bairro. O próximo passo é localizar a última pessoa que falou com Mariah, Colin Strickland. Sim, todo mundo chama por Moy. Ela é uma competidora de rodeio.
Então, aparentemente, da última vez ela faleceu. Agora mesmo é o melhor horário. Sendo investigado como homicídio. Colin explica seu encontro com Mo, um encontro que ele não sabia que seria o último. As imagens de circuito fechado de televisão do bairro provam que Colin foi embora, mas os policiais notaram algo em sua casa, o mesmo veículo utilitário esportivo preto que estava nas filmagens de vigilância. Havia um outro carro, porque você disse que você dirige uma motocicleta e depois dirige a Mercedes até aqui. Eu acho que o outro é da minha namorada, Caitlin, ok? Então isso pertence a ela. Caitlin Armstrong, namorada de Colin, tem um relacionamento instável com ele. Na delegacia, a polícia interrogou Colin a respeito dela. Não, Caitlin. Quando eu estava saindo, perguntando, ei, você ainda está... Saindo para pegar comida? Sim, mais ou menos às 8h30 foi quando eu a deixei em casa, ok? Obrigada. Ele mandou uma mensagem para Caitlin logo que saí, antes de escurecer. Ok. Isso foi o que quer que seja. Você isso? 18h36. Eu acho... Ela ia, sabe? O horário da aula acabou, você disse. Você voltou para casa. Ela não está em casa. Que horas eram? Tenho certeza logo depois que eu mandei mensagem para ela, provavelmente. 20 anos, então desde as 9h21. Certo. Onde? Ela está lá, tipo, todo... Ela tinha, na verdade, uma consulta de depilação a laser, ela disse, às 7 da noite no centro da cidade. E então, depois... Não tenho certeza exata disso. Ela me mandou uma mensagem, perguntou se eu queria encontrar, e eu respondi, e então eu não a vi ou ouvi dela até quando eu voltei. Em casa. E ele está perguntando, há quanto tempo você está em casa? Onde você esteve? Sabe, eu estive. Com ela, né? Vida e roupa de yoga, carregando um yoga. Então, quanto tempo você e Kathleen estiveram? Namorando? Cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Certo. Quanto tempo faz que vocês terminaram? Não muito. Tempo, na verdade. Enquanto... Você estava namorando Mo e Caleb ainda morava com você? Ah, eles estavam se mudando. Ah, tá bom. Quer dizer, ele tinha outro ex-marido e irmã na cidade e... sim, eu definitivamente era casado. Foi bom saber isso. Bonito, bonito. Definitivamente foi. Prolixo. Então, por que você teve que mudar o nome? Não sei. Só porque eu não sei, porque no passado Caitlin olhou meu telefone e eu simplesmente não queria. Basicamente, ninguém começou a lutar desde o início, mas ninguém pode te ter. Sim, eu não sei. Então ela fica meio ciumenta. Eu quero dizer exatamente... Entendi até agora, Caitlin é a única suspeita que não tem um álibi. Os policiais sabem que precisam falar com ela, mas não têm provas suficientes para prendê-la. Então eles usam um antigo mandado não relacionado como desculpa para levá-la à delegacia. Eu estou... aqui por um mandado agora, eu acho. Você está familiarizada com o que está acontecendo com isso? Não. Era como um mandado de roubo de serviço, algo menos grave. Você pode me dizer o que foi esse roubo de serviço? Eu posso olhar. Não tenho certeza do que é neste momento. Você está aqui porque estava sob prisão por essa parte, e nós sempre temos que ler isso. Miranda aí. Seu nome surgiu e por isso estou aqui. Quero falar com você sobre algumas outras coisas não relacionadas a isso. Durante uma conversa com Colin, acho que você tem muito mais informações que podem explicar algumas das coisas que ele está dizendo. A polícia percebeu um erro que fará com que percam tempo precioso.
A data de nascimento no mandado de Caitlin foi arquivada incorretamente, então ela não pode ser presa por esse mandado. E nesse mandado, a data de nascimento estava incorreta. Embora tenha o seu nome, se a data de nascimento está errada, o mandado é para outra pessoa, portanto você não está sob prisão. Ok. Eu sei. Eles simplesmente vieram à minha casa e me algemaram. Havia um mandado que eles pensavam ser você, mas a data de nascimento estava errada. Isso vai ser consensual neste ponto, pois você não está sob prisão. A porta está destrancada e você pode sair a qualquer momento, então eu adoraria... Eu gostaria muito de conversar com você e esclarecer algumas coisas, porque Colin mencionou seu nome. E acho que você tem muito mais informações que podem esclarecer algumas coisas. Isso faz sentido? Sinto que deveria ter um advogado presente. É totalmente a sua escolha. Então... Essa é totalmente a sua escolha. Sim. Desculpa, eu não tenho controle sobre isso, ok? Então, me deixa explicar algumas coisas. Você ouviu sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas. Colin entrou na casa e informou que uma mulher da segunda comunidade morreu. Sim, enquanto Colin estava conversando conosco, seu nome surgiu e parece que há muita coisa acontecendo e parece que você sabe que Colin talvez tenha conversado com essa garota por um pouco e meio que jogou o seu nome lá. Parece que há alguns problemas entre você e essa garota e eu acho que provavelmente há muito mais nisso que você poderia ajudar a explicar. Desculpe, não tenho certeza do que você quer dizer com empatia. Bem, o que você estava fazendo ontem? Eu gostaria de ir embora, eu acho. Essa é completamente a sua escolha, mas entenda que se você fizer isso, então só teremos um lado da história para seguir. Eu simplesmente estou incerta sobre o que você quer dizer ou o que ele poderia ter dito, porque eu não disse. Tenho nenhuma ideia de que ele viu ou saiu com essa garota. Ele tinha conversado com ela? Na verdade, não sei. Gostaria de sair. Seu veículo foi visto próximo à casa dela quando ele está dizendo essas coisas, e então seu veículo é visto como eu quero ser capaz de explicar. Ok, há uma explicação lógica para isso e você estava apenas na área ou algo assim. Eu não sei, porque eu não tenho sua história quando eu não posso explicar isso, e tudo que eu vejo é que seu veículo está lá, que isso meio que faz parecer não muito bom, certo? Quando estamos falando com Colin e estamos ouvindo, tipo, sim, havia alguns ciúmes acontecendo, como isso não soa muito bom. Eu gostaria de sair se eu estou livre para sair, a menos que... Ok. Há alguma explicação sobre por que o veículo estaria lá? Eu gostaria de sair, eu estou... Realmente bem, depois desta conversa, a polícia suspeita ainda mais de Caitlin, então eles tentam obter o máximo de informações sobre ela o quanto possível, por exemplo, que Colin havia recentemente comprado uma arma para ela. Ela já mencionou no passado querer machucar. Não. Nunca mencionado. Queria fisicamente. Você acha que ela é capaz? Se eu achasse que ela é fisicamente capaz de machucar outro ser humano, eu faria... me afastaria imediatamente daquilo. Situação. Não apenas para o meu, e não tanto para o meu segurança pessoal, mas minha preocupação para outro humano. Então qual é a resposta? A resposta é não. Ok. Eu não acredito em nenhum modo que ele seja capaz disso. Você comprou as armas, certo? Eu comprei as armas, sim. Quando foi isso? Eu acho... Início de dezembro. Há um recibo com eles. Tenho certeza que você conseguirá. De ver os policiais. Logo descobrirá que as balas que a arma usa são do mesmo calibre, como as que foram encontradas na cena do crime. Graças a isso, e aos dados do celular que eles conseguiram, os policiais finalmente têm provas suficientes para prender. Caitlin, no entanto, usou esse tempo para fugir. Primeiro ela voa para a casa da irmã em Nova York e depois usa o passaporte da irmã para fugir para a Costa Rica, mesmo após a emissão de um alerta internacional. A polícia não consegue encontrá-la até que mais de um mês depois eles têm uma ideia. Eles publicam um anúncio no Facebook dizendo que um albergue está procurando um instrutor de yoga. Caitlin responde ao anúncio e cai direto na armadilha.
Caitlin Armstrong foi capturada em 29 de junho por oficiais estrangeiros na República da Costa Rica. Ela tingiu o cabelo de castanho, cortou o cabelo mais curto e tinha um curativo no nariz, onde ela alegou que era de um incidente com uma prancha de surf. Caitlin até fez uma cirurgia plástica para tentar fugir da justiça e tentou covardemente fugir uma segunda vez, mas ela não conseguiu escapar da verdade. Ela havia assassinado Mariah Wilson por ciúmes. Nós, o júri, consideramos a réia Caitlin Holmstrom culpada pelo crime de assassinato. Este tribunal condena você a 19 anos no Departamento de Justiça Criminal do Texas e a uma multa de $10 mil, conforme imposto pelo júri. Nada jamais trará Moe de volta, consolará sua família e amigos, ou fará sentido deste crime completamente sem sentido. Mas pelo menos essa mulher será forçada a lidar com aquilo que estava tentando fugir, a justiça. Descanse em paz, Mariah Wilson. Número 2, o assassinato de Christian Aguilar. As autoridades dizem que o estudante desaparecido de 18 anos da Universidade da Flórida foi visto pela última vez em uma Best Buy em Gainesville. Christian foi dado como desaparecido em 20 de setembro de 2012. Sua namorada, Erica Freeman, não tinha notícias dele e sabia que algo estava errado. Ontem ele não está bem. Ele normalmente responde a sua namorada imediatamente e todos os dias. Então, o próximo dia, Erica encontrou-se com Pedro Bravo, um amigo de infância dela e de Christian. Eles se encontraram com um oficial do Departamento de Polícia da Universidade da Flórida para denunciar o desaparecimento de Christian. Mas Pedro não era apenas um amigo. Ele havia tido um relacionamento com Erica antes dela e Christian começarem a namorar. E Christian e Erica ainda não haviam contado a Pedro sobre o relacionamento deles. Os policiais logo decidem conversar com Pedro, que estava com Christian pouco antes dele desaparecer. E aí, tô chegando, quero buscar algo, quer ir buscar frango. Tipo, um frango dos Zaxby's? Então isso é o seu... Sim, qual Zaxby's você quer? Nada, sim. Você está pensando, você tem uma mochila ou algo com você, qualquer coisa? Com você. Aqui. Nós comemos no caso do Zac. Nós fomos a Best Buy e depois disso fomos ao McDonald's. Nós fomos ao McDonald's. Nós fomos ao McDonald's. Nós fomos ao McDonald's. Nós fomos ao McDonald's. Comemos no Zaxby's Chicken. Nós fomos a Best Buy. E depois disso, eu não sei, passamos alguns minutos mexendo porque meu carro, ele aceita CDs de música, Pedro. Diz aos policiais que ele e Christian tiveram uma discussão enquanto estavam no carro. Então, ele deixou Christian na rua e dirigiu para casa sozinho. Mais tarde, Pedro tentou ligar para o seu amigo. Eu me levantei e tentei voltar a dormir, mas não consegui porque eu estava... Me senti culpado por ter me perdido na estrada e estava com medo de que algo pudesse acontecer a ele, como se perder tentando voltar para o dormitório pelo caminho errado devido ao seu mau senso de direção. Estive fora por muito tempo e não sei o que farei comigo mesmo se não conseguir encontrá-lo. De volta, os policiais começam a investigar. Eles olham as filmagens das câmeras de segurança na área onde Christian desapareceu até que veem Pedro. Ele havia dito à polícia que foi direto para casa depois de sua discussão com Christian, mas uma câmera o flagrou lavando seu carro em um lava-rápido às 2 da manhã. Quando questionado, Pedro diz aos policiais que descobriu sobre o relacionamento de Christian e Erica e ficou chateado, então ele socou seu amigo no rosto. Segundo ele, é por isso que o sangue de Christian estava em seu carro. Eu o acertei no rosto e o fiz sair. Mas não há mais nada além disso. E eu acho que você precisa ser honesto sobre ele. Você precisa me contar o que mais aconteceu. Porque algo mais aconteceu comigo. Além disso, nós sabemos que ele não vai voltar. Ok? Eu sei que ele não vai voltar. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Você sabe que ele não vai voltar. Podemos te ajudar um pouco, se você puder explicar as coisas.
Eu disse que iremos para a casa dos meus pais. Não vou mentir para você hoje à noite e dizer que pode ir para casa, ok? Você sabe que é algo em que temos que trabalhar. A polícia revista a casa de Pedro e descobre que, apenas alguns dias antes de Christian desaparecer, ele havia comprado uma pá, fita adesiva e comprimidos para dormir. E eles me disseram que mantiveram o rolo de fita adesiva no carro dele porque havia uma rachadura no para-brisa do carro e ele estava colocando a fita adesiva sobre a rachadura para evitar que ela aumentasse. Eles também acharam a mochila de Christian. Após 3 semanas de busca, caçadores encontraram restos humanos em uma cova rasa. A polícia confirmou que era Christian. Ele havia sido estrangulado e seus tornozelos e pulsos estavam amarrados com fita adesiva. Pedro nunca superou o término com Erica. Na verdade, ele havia transferido universidades apenas para estar mais perto dela. Senti que ele era muito possessivo depois que terminei com ele. Eu não, era meio que... Eu não me importo com o que você está sentindo agora. Tipo, eu quero estar com você e nada mais vai importar. Acho que houve um boato de que ele poderia estar vindo e nesse ponto eu estava apenas como isso é loucura eu estava esperando que se ele fosse aparecer, ele me confrontaria primeiro. Porque as pessoas normais não apenas pegam todas as suas coisas e vão para Gainesville por uma garota. Ele perguntou sobre o seu relacionamento cristão. Ele estava novamente brincando como se estivesse falando sobre si mesmo, mas sem fazer piadas sobre isso. Eu estava no ponto de dizer que não estávamos realmente namorando, apenas saindo juntos. Ele não conseguiu lidar ao descobrir que Christian e Erica estavam namorando. Enquanto esperava pelo julgamento, Pedro contou ao seu companheiro de cela onde ele havia escondido a pá e qual havia sido seu plano terrivelmente cruel. Ele já discutiu com você se ele fez ou não um plano sobre o Chris. Sim, senhor. Fui um monstro por ter machucado o Chris da forma que fiz, e monstros não deveriam existir. Isso parece com a carta que ele leu pra você? Sim, senhor. Acho que originalmente ele disse que ia tentar envenená-lo com uma mistura de comprimidos para dormir e pesticida misturado com refrigerante ou algo assim. Tipo sim, acho que refrigerante. E o plano B dele era ter um... polícia... A polícia também encontrou os diários de Pedro, nos quais ele escreveu seus pensamentos obsessivos sobre Erica. Ela me bloqueou no Facebook hoje. Sinto que um pedaço do meu mundo já está acabando. Embora agora comece minha jornada para reconquistá-la. Estou mais assustado que alguém atire de mim. Nada me impedirá de sair daqui para Gainesville. Nada. Durante o julgamento, a equipe de Pedro tentou provar sua inocência. Ele sofreu algum ferimento quando você o acertou no nariz? O nariz dele começou a sangrar, sim. A única coisa que me lembro de ver foi o Christian no chão e depois eu saindo. Qual é a condição do Chris quando você sai? Pelo que me lembro, não posso dar uma declaração precisa porque não sou médico nem nada do tipo. Então não posso dizer se ele estava inconsciente ou desmaiado. Mas tudo que eu podia dizer era que ele não se levantou imediatamente, mas que ainda estava se mexendo. Ainda respirando? Sim. Sim. Quando você fez isso, tinha alguma intenção maliciosa para Christian Aguilar? Não, foi tudo no calor do momento. Você tinha alguma má intenção para infligir a ele algum dano permanente? Não. Foi apenas uma briga entre caras? Foi apenas uma briga entre caras e eu queria que fosse menos que isso. E você decidiu partir? Sim. Você veio a se arrepender dessa decisão? Sinto que me arrependerei dessa decisão pelo resto da vida. Vida Pedro Bravo foi considerado culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ainda assim, nenhum tempo trará Christian de volta, um garoto que não fez nada de errado e que estava apenas namorando a pessoa por quem se apaixonou. Descanse em paz, Christian Aguilar. Número 3. O assassinato de Seth Jackson. Você consegue imaginar estar tão bravo com seu ex que poderia matá-lo? Esta é Amber Wright, de 15 anos, que como muitos adolescentes entrou em brigas bobas nas redes sociais com seu ex, Seth Jackson. Solteiro. Me chame. Você continua escrevendo sobre mim, falando sobre mim. Vocês tiveram relacionamento. Ele era... Como era seu relacionamento com ele?
Não que Seth estivesse convencido de que Amber o traiu com Mike Bargow, de 18 anos. Não vou deixar Mike ter tudo do seu jeito. Entendo. Até agora parece apenas mais uma separação imatura de adolescentes. Até que Amber e seus amigos fizeram um plano horrível para assassinar Seth, no qual Mike era o principal instigador. Nós dissemos que não era uma história. Quer dizer, era... Como... Tudo estava planejado para um domingo. Amber mandou uma mensagem para Seth pedindo para encontrá-la, dizendo que queria resolver as coisas. Não conte a ninguém o que está acontecendo porque quero ter certeza de que podemos resolver as coisas antes que alguém saiba. Se você me emboscar, nunca mais vou te dar atenção. Quando ele chegou, ela o atraiu para a casa de um de seus amigos e lá alguns deles o mataram enquanto os outros assistiam. Há muitos mais detalhes sobre quão cruel e devastador foi esse crime. Então vamos assistir aos interrogatórios. Este é Charlie Ely, de 18 anos, dono da casa. Eu não gosto deste quarto. Estou prestes a enlouquecer. Como você está? Bom, louco. Tenho que enlouquecer. Não precisamos disso. Sou do suporte técnico do xerife. Você sabe por que está aqui? Senhor. Por que você está aqui? Porque... Algo aconteceu com o Seth. Algo aconteceu com o Seth. E seja honesto comigo. Totalmente verdadeiro. Mantenha sua cabeça erguida. Domingo à noite. Sim, domingo à noite, Amber e eu subimos porque o namorado ou ex-namorado dela era Seth. E eles queriam resolver as coisas, então nós os encontramos. Isso foi domingo à noite? Sim, senhor. Na rua 58 era aproximadamente 9h30. Então você os encontrou na esquina? Sim. Então quem todos se encontraram lá? Eu, Amber e Seth. Como você pode imaginar, Charlie não está dizendo a verdade. Enquanto isso, outro interrogador fala com Amber, que também tenta mentir. Bem, eu e ele já estávamos conversando no telefone. Eu e ele. Ok, você e Seth. Quem ligou pra quem? Você ou Seth? Ele me ligou dias antes, mas não atendi. Ok. E você e Seth, me corrija se eu estiver errado, ok? Vocês dois tiveram um relacionamento? Como era o seu relacionamento com ele? Diga-me por que você diz que não foi o melhor. Nós... Sempre brigávamos, ele sempre me batia e me traía e tudo mais que... Ele era fisicamente abusivo com você? Então vocês iriam voltar a ser um casal? Certo. Porque éramos amigos antes de começarmos a namorar, certo? Nós éramos muito próximos. Certo. E ele disse que você deveria caminhar até lá. E eu era tipo, se eu for andando, não vou sozinha, pois está muito escuro. Então meu amigo Charlie pode ir junto e conversar. Estávamos conversando por talvez, tipo, nem mesmo 30 minutos. Ok. Desculpe, não estou no clima para conversar. Vou sair por enquanto. Ele saiu tempestivamente quando isso aconteceu. Voltamos para minha casa. E cerca de 1 hora depois, ele veio à minha casa. Então eu o deixei entrar, sem pensar que havia algo errado nisso. Amber e Seth estavam conversando, e Kyle surge do nada e o acerta. E eu e Amber corremos para o meu quarto. E onde ele estava, Kyle disse, saia daqui. E ele saiu por ali e ouvimos a porta do Mike bater em algo. E Mike saiu e ouvimos tiros. Então, eu e Charlie corremos para nosso quarto. Fechamos a porta do banheiro e ouvimos outra porta se abrir abruptamente, seguida de tiros contínuos. E depois de talvez ouvir ele 5 ou 6 vezes, ficou silencioso. Então você ouviu Kyle dizer o que acabou de fazer. Essas garotas estão tentando fazer parecer que não tiveram nada a ver com o assassinato, quando a verdade é que elas planejaram isso com todos os outros. Michael provavelmente ouviu o Seth falando do lado de fora, já que a casa não é tão grande. É uma dessas situações em que a distância não é tão significativa. Pequena? Ele notaria essa voz. Assim? Sim. Se dissermos algo para alguém, ele nos matará. É depois do... Tiros, sim. Ele voltou para casa assim. Com a arma... E ele está acenando com ela. Que tipo de arma era essa? É um revólver, ok. Quero dizer, ele está tocando, então nossas impressões digitais estão... E eu sei que acabei de ouvir sobre isso, como se ele estivesse... movendo coisas por aí. Sim, ok. Você pode documentar isso agora? Você ouviu alguma voz ou algo assim? Então, você me disse que eu ouvi. Era a voz do Mike. Ok. E o que você ouviu o Mike dizer? É isso que você recebe.
Então, quando vocês finalmente saíram do quarto? Na manhã seguinte. Algo estava diferente. Cheirava apenas a puro alvejante. Amber e Charlie podem estar pensando que podem se safar, mas tudo está prestes a mudar porque a polícia agora está interrogando Kyle, o irmão de Amber, após o assassinato. Seth foi declarado desaparecido, mas Kyle não conseguiu lidar com a culpa e contou à sua mãe que ele e seus amigos tinham algo a ver com isso. Então, sabendo que ele é o elo mais fraco, a polícia pressiona para obter a verdade. Serei totalmente honesto com você, tudo bem? É assim que eu trabalho. Estou te dando uma oportunidade agora para mentir para mim. Ok, se você aproveitar essa oportunidade, você é um tolo. Não, eu não estou mentindo para você de forma alguma. Tudo que sair da sua boca agora deve ser 100% a verdade, ok? Tudo bem, agora vamos começar do início, e esta é a sua única e última chance de corrigir qualquer discrepância que você possa ter na história que me contou. Ok, quer começar do zero? Não. Estou assustado. Kyle, tenho certeza que você está, ok? Eu não quero ir. Eu não quero passar por nada disso. Eu nem sabia disso pra... Ok, mas sabe de uma coisa, Kyle? Agora é a hora de mostrar coragem. Agora é onde a borracha encontra a estrada. Ok? Alguém mencionou o nome Seth. E ele disse, cara, eu quero entrar e matar essa grande noite. Ele disse, eu só quero. Ele perguntou se estávamos dentro e eu disse que não. Eu disse a ele que não quero. Não sei com quem ele falava quando perguntou se vocês estão dentro. Você... Quem? Eu? Amber. Charlie Roach. Quem é Roach agora? Ah, o Justin sou. Tá bom. Então Soto estava lá. Lembre-se de que outras pessoas como Justin também estavam envolvidas no assassinato, mas neste vídeo vamos nos concentrar principalmente em Amber, Charlie e Kyle. Você só precisa encontrá-lo, trazê-lo pra cá e pronto. Ele não queria que a Amber ligasse pra ele ou mandasse mensagem. Ele não queria que nada acontecesse ou que Charlie tivesse algo a ver com isso. Era evidente o ódio de Mike por Seth. E você pode estar se perguntando por que ele não está nestes interrogatórios. Neste ponto, Mike conseguiu escapar dos policiais. Eles conseguiram pegá-lo e fazer justiça? Até agora, eles expuseram as meninas e suas mentiras. Porque Michael não gosta de Seth? Porque ele gosta dele. Sim. Ah, tá bom. Então ele é. Você já namorou o Michael? Nunca namoramos, mas sempre houve um interesse mútuo. Eu nunca namorei. Seu irmão me contou tudo, ok? Então você pode sentar aí e continuar a mentir. Eu vou sair e te tratar como um pedaço de lixo. Ou você pode sentar aqui e me tratar com o respeito com que eu te tratei, ok? E você pode me contar a verdade. Qual será a sua escolha? Ok? Fale alto para que eu também possa ouvir você, ok? Tudo bem. Comece do início e me conte a história novamente. Se eu achar que você está mentindo, vou embora e não me importarei com o que acontecer com você. Sim. Jantar, Stanley. Sim, senhora. Ok. E a esposa estava conversando com Charlie, Kyle e eu. E ele disse que você deveria ligar pra Seth. Eu estava tipo, pra quê? Ele disse para agir como se fôssemos nos reconciliar, mas eu não entendi o motivo. Ele respondeu, porque eu sou eu. Ele questionou o motivo da ação, dizendo estar cansado da pessoa. Eu preciso que você seja totalmente honesto e verdadeiro comigo, ok? Porque nós conversamos com outras pessoas, nós conversamos com o Kyle. Ok, e o Kyle nos contou a nova versão dele da história. Ok, ele, a partir deste ponto, ele tem sido totalmente cooperativo. Ok, eu sei que algumas coisas aconteceram antes disso. Eu sei que houve algumas conversas antes sobre algo que aconteceu. Em nenhum momento você disse, quando o Kyle acertou Seth na cabeça com esse bastão, ou seja lá o que era esse objeto, o que diabos você está fazendo? E o que está acontecendo? Se você não sabia o que estava acontecendo, você vê a imagem que estou pintando agora, obviamente você tinha que saber o que estava acontecendo. Ok, porque qualquer pessoa em sã consciência teria feito essa pergunta se você e eu estivermos sentados nesta sala, e quem quer que esteja sentado aqui
e eu comece a bater nele sem parar, você não vai perguntar o que está acontecendo? Você nunca disse isso. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Por quê? Porque eu sabia que algo poderia ter acontecido. Agora vamos ouvir o que de fato ocorreu. Eu realmente odiava o Seth. E houve uma vez porque minha ex-namorada, eu o encontrei na cama com minha ex-namorada. Eu realmente não gostei disso. Eu a amava. Eu realmente não queria sair e matar o garoto. Eu queria que ele estivesse morto e desaparecido. Ele merecia isso. Mike abriu a porta, eu saí, acertei ele na cabeça. Ele estava na cadeira e eu acertei ele na cabeça com um bastão e ele quebrou 3 vezes nele. Ele ainda estava tentando sair pela porta da frente e Mike continuava atirando nele. E depois que eles covardemente pegaram Seth de surpresa e o mataram, eles queimaram seu corpo. E o que é ainda mais horrível, o padrasto de Kyle e Amber descobriu sobre o assassinato e, em vez de chamar a polícia, ele ajudou os adolescentes a esconder os restos. E em vez de assumir a responsabilidade pelo que fizeram, todos eles apenas se fazem de vítima. Acabou. Você escova os dentes, certo? Sim. Você sabe como é a aparência de uma pasta de dente, certo? Sim. Você já amassou ela? Eu não estou com medo. Do que você tinha medo? Não havia ameaça naquele instante. Mas não havia ameaça naquele momento, pois Seth estava ausente. Então, o que eu quero dizer, se Seth nem estava lá, não havia nada para o Mike temer. Você disse que Mike te ama e nunca faria nada para te machucar. Então, por que você levou as coisas para esse ponto? Não, eu não estava pensando naquele momento. Você apenas odiava o papai. Eu não o odiava, eu estava machucada. Sua mãe sabe disso. Imagine como a mãe de Kyle e Amber deve se sentir. Não apenas seus filhos mataram alguém, seu parceiro ajudou a esconder isso. Ambos os seus filhos estão dentro por assassinato. O quê? Você quer dizer... Nós te dissemos que não era uma tempestade, mas era... Tudo estava planejado. E mesmo quando eles finalmente colocam os adolescentes juntos, eles estão mais preocupados consigo mesmos do que por terem tirado uma vida. Na verdade, vou pra uma jam de verdade. Provavelmente vou para a cadeia. Você não pode, você está... Sim, eles podem me julgar como um adulto. Você sabe... Quantas pessoas vão nos odiar por isso? Desconhecidos estarão à nossa procura se conseguirmos escapar. Um garoto de 15 anos foi assassinado. Por causa de nós. Sim, mas não é nossa culpa. Inferno, eu nem mesmo gosto desse tipo de pessoas. E agora eu sou uma delas. Eu também não, eu nem mesmo fiz nada. Vocês serão acusados de homicídio premeditado de 1º grau. Vocês 2 irão para o Centro de Avaliação Juvenil e você para a cadeia do Condado de Marion. Respire fundo, você não terá fiança e não vai conseguir. Sair quantos anos só? Meu bem, isso não é. Ouça-me, todos apenas respirem fundo. Respiração e nós realmente não fizemos, não. Não veja. Mas você fez. Primeiro de tudo, vamos superar esse obstáculo agora, ok? Que realmente não fizemos nada, porque todos são cúmplices aqui. Uma pessoa morreu, uma pessoa foi assassinada, ok? Todos nós sabíamos disso, todos nós planejamos, todos nós estivemos envolvidos em fazer isso acontecer. Então vamos superar esse obstáculo primeiro, ok? Vamos encarar o fato de que, droga, este foi um crime hediondo e todos nós estamos envolvidos. Agora temos que lidar com as consequências disso, ok? Sim, bem, era como o fato de que eu sei que estava com medo porque Mike tinha uma arma. E sabe de uma coisa? Pare. Você acha que não estivemos ouvindo tudo o que vocês têm dito aqui? Você é tão estúpido assim? Sério, eu sei. E apenas pare porque eu nem mesmo minta para mim. Isso só me faz odiar. Eu não estava mentindo. Ah, sim, você até mentiu sobre algumas coisas, mas enfim. É isso que vai acontecer. Um passo de cada vez. Lembre-se de respirar. É assim que passamos por coisas assim, ok? Mas sabe o que eu vou dizer?
Você, senhor, eu tenho muita admiração porque pelo menos você fala a verdade. Ah, nós vamos conseguir. E nós não fizemos nada com o dinheiro ou algo assim. Eu pego 5 anos, eu pego 20, meu pai, meu filho, eu não sei. Depois de tudo isso, eles ainda acreditam que tudo será resolvido com apenas alguns anos de prisão. E não é irônico que Amber esteja chorando por perder anos de sua vida atrás das grades quando, por causa dela, Seth não tem mais vida. E eu fui embora, Joe. A Joe vai embora. Ele não vai ficar de jeito nenhum. Lá dentro vai ser assim, e eu... Não posso refrescar. Um pouco de carne provavelmente vai ser pequena assim. Mas lá dentro, não, ele diz, vocês estão indo pra coisa juvenil, eu estou indo pra coisa grande. Você vê juvenil louco, e tipo, por que estamos todos lidando com isso pra ele? Eu não quero minha mãe. Eu não quero. É um alívio saber que eles enfrentarão a justiça, mas neste ponto você pode estar se perguntando se o mesmo acontecerá com Mike ou se ele conseguirá escapar da polícia. Embora pareça que ele gostava de Amber, Mike estava namorando outra pessoa na época. Após o crime, ele se escondeu na casa da namorada e contou a ela e ao pai dela, James Williams, uma história que era meio verdade. Aqui está o que eles tinham a dizer para a polícia. Me diga como você se envolveu nisso, que conhecimento você tem. Ontem eu recebi um chance dele, na verdade da minha filha. Quer saber se ele poderia subir e ficar em casa por um par de dias, e então ele ligou pouco depois. Ele disse, olha, eu entrei em uma altercação em Ocala, o lugar onde eu estava morando, entrei em uma briga, e eles me expulsaram de casa, e eu precisava de um lugar para ficar por alguns dias enquanto as coisas esfriavam, e ele disse, você sabe, e ele começou a ficar um pouco emocional, e percebi que era algo, você sabe, e eu disse, o que está acontecendo, certo? E ele disse no dia anterior, que alguém tinha, a irmãzinha dele, e ele atirou nele 8 vezes. E eu disse, olha, cara, me diga, agora, eu não preciso de problemas, assim? E eu disse que você também não precisa. A melhor coisa que você pode fazer é se entregar. E ele praticamente concordou que era isso que ele ia fazer. E ele disse que a menininha que mora lá, que tem 15 anos, disse que seu namorado a havia estuprado. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, você está falando sério? E ele disse sim, e ele disse que o matou, e eu disse o quê? E ele disse... Depois que ele fez isso, ele pegou um balde de 5 galões e colocou as cinzas no balde. Ele e a garota saíram. Eu as tinha jogado em algum lugar onde eles costumam nadar. E eu peguei blocos de concreto e os amarrei no balde. E joguei o corpo dele no rio. Os policiais logo encontraram Mike Bargle. Eles realmente estão machucando meu pulso. Eu tenho uma mão toda ruim, como você pode ver. Eu estou... Desculpe. Sou funcionário técnico do escritório de seguros americano. Acho que você sabe porque estou aqui para falar com você. Ok, antes de conversarmos ou qualquer coisa, tenho que informá-lo de seus direitos. Você entende isso? Você entende cada um desses direitos? Sim, senhor. Tenho esses direitos em mente. Você deseja falar comigo? Diz nós aqui, mas estou dizendo eu. Você deseja falar comigo agora? Eu gosto de ser a única ligação porque eu sou... Sabe, eu sou um advogado. Você quer falar com um advogado? É isso que você está me dizendo? Quer dizer, eu falo com você, mas não quero falar com o pai. Espere um minuto, aguarde um segundo. Você mencionou querer falar com um advogado. Só para esclarecer, você já falou com um advogado ou queria falar comigo? Eu conversei com um advogado. Não se preocupe, a polícia acabou falando com o Mike.
Ele e todos os seus conspiradores foram considerados culpados. Mas não importa o que aconteça com eles, Seth nunca terá seu futuro de volta. Nossas vidas nunca serão as mesmas, pois nunca veremos nosso filho crescer ou ter filhos dele mesmo. Nem nunca passaremos outro aniversário ou feriado com nosso filho. Se ao menos algum deles tivesse parado por um segundo e pensado sobre o que aconteceria por causa de sua imaturidade, talvez as coisas seriam diferentes agora. E isso se aplica a todos os casos que discutimos hoje, porque nenhum coração partido vale a pena tirar uma vida. Que este vídeo seja um lembrete de que sentimentos, não importa quão ruins ou intensos, sempre passam, mas as consequências de nossas ações são para sempre.